Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Davis Baltazar, que a gente está vendo um canal de TI bem legal. Estamos falando agora de padrões de projeto, né? O design patterns para software. Então a gente vai, vimos todos os padrões de criação. Agora a gente vai entrar no primeiro. Isso é um padrão GOF, tá? Ok? A gente agora vai entrar num tipo de padrão diferente, de padrões estruturais, tá? Então fique ligado, a gente vai ver tudo sobre Adapter, que é o primeiro padrão estrutural nesse vídeo. Você vai entender tudo que você precisa, porque é legal, falando um pouco de padrão, antes seja bem-vindo, você clica no botão inscreva-se, tá? Dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho, 2 tracinhos em cima, para você receber os novos vídeos do canal, tá? Assim, tudo que chegar novo, você já recebeu, tá? A gente tá falando na sequência, e deixa um like no vídeo. Embaixo tem uma playlist também, que tem os anteriores e posteriores, assim você pode, depois clica na playlist e vai se situando aí, tá? Vamos lá, a gente vai começar falando do primeiro padrão de desenvolvimento, né? Padrão de projeto de software, tá? O primeiro padrão é aí estrutural, a gente já viu os de criação. Agora estamos indo para o padrão estrutural Adapter. Vamos para a tela, vamos lá. O que a gente vamos começar? Adapter, tá? É o primeiro padrão, adaptador. Um adaptador, ou também conhecido como wrapper, é um dos padrões de projetos estruturais do GOF, Gang of Four. GOF, tá? Volta nos vídeos anteriores da playlist, tem exatamente a definição, tudo que você precisar de GOF tá lá, tá? Você vai entender bem o que a gente tá falando. De forma exemplificável por um adaptador de cabos, o padrão adapter converte a interface em uma classe, tá? Então ele converte a interface em uma classe para outra interface que o cliente espera encontrar. Traduzindo, solicitações no formato requerido pelo usuário para o formato compatível com a classe adaptee e redirecionando. Dessa forma, o adaptador permite as classes com interfaces incompatíveis trabalhem juntos. Veja exemplo. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, este exemplo eu vou abrir aqui ao lado, que daí a gente vai vendo o próprio exemplo e continuando, tá? Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, um cliente, tá? Ok? Que ele é um target e vai ter um target, um alvo, tá? E esse adapter, ele vai permitir acessar o request desse alvo, tá? Usando um adaptee, ok? Basicamente essa definição. Falar um pouquinho da descrição das classes de acordo com o diagrama UML. O target, o alvo, define a interface do domínio específico que o cliente utiliza. Então, target, que seria isso, define a interface no domínio que o cliente utiliza. O adapter, o adaptador, adapta a interface, adaptee para a interface da classe target. Tá? Então, esse adaptee, que eu tenho aqui, o adapter, ele vai adaptar o adaptee para o target, ok? É o adaptador ali. E o adaptee, adaptada, define uma interface existente que necessita ser adaptada. Então, essa interface que tem que ser adaptada ao target. Conceito, muito conceito, tá? Mas por que é importante conhecer isso? Porque o seu projeto de software, você vai escolher uma das tipos de interface e a compreensão dessas interfaces vai te dar mais estrutura para entender até a própria linguagem de programação que você está utilizando e cada método e classes da própria linguagem. O cliente, né, o cliente, colabora com objetos em conformidade com a interface target, tá? Consequências. Cada adaptador da classe e de objetos tem diferentes soluções de um compromisso. O adaptador da classe adapta a classe adaptee a target através do uso efetivo de uma classe adapter concreta. Em consequência disso, o adaptador da classe não funcionará quando quisermos adaptar uma classe e todas as suas subclasses. Permite que a classe adapter substitua algum comportamento da classe adaptee, uma vez que o adapter é uma subclasse do adaptee. Introduz somente um objeto que não é necessário endereçamento adicional por ponteiros para chegar até a classe adaptee. Um adaptador do objeto, né, de objeto, permite um único adapter trabalhar com muitos adaptees, ou seja, um adaptee em si em todas as suas subclasses, caso existam. Torna mais difícil redefinir o comportamento de uma classe adaptee, ele exigirá a criação de uma subclasse adaptee e fará com que a classe adapter referencie a subclasse ao invés da classe adaptee em si. Qual a motivação de tudo isso existir, né? Muitas vezes uma classe que poderia ser reaproveitada não é reutilizada, justamente pelo fato da interface não corresponder à interface específica de um domínio requerida por uma aplicação. Por isso, aplicabilidade. O padrão adapter, por ser utilizado, pode ser utilizado quando, né? Se deseja utilizar uma classe existente, porém sua interface, né, não corresponde à interface que necessita.
o desenvolvedor quiser criar classes reutilizáveis que cooperem com classes não relacionadas ou não previstas, ou seja, classes que não possuem necessariamente interfaces compatíveis. Exclusivamente para adaptadores de objetos é necessário utilizar muitas subclasses existentes, porém impossível de adaptar essas interfaces criando subclasses para cada uma. Um adaptador objeto pode adaptar uma interface de sua classe mãe. Vamos falar um pouquinho agora, vamos ver este exemplo aqui que é legal, para a gente ver um caso mais real, né? Porque aqui é muita teoria. Essa teoria é muito importante, principalmente na sua definição, para você saber o que não usar também, tá? Também tem isso, tá? Hoje são 26, né? Básicos, né? Que a gente tem, e eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Então, aqui é um exemplo de um padrão adapter, tá? Tem um teclado, aqui é mundo físico, tá? Temos um teclado. Esse teclado tem uma entrada USB, ok? Você vai ter que conectar USB quando você conecta o cabo USB. O adapter de entrada é conectar USB, é um void, né? Que vai ter entrada PS2, conectar a entrada PS2, tá? Ele é basicamente o seguinte, vamos supor, você pode fazer um conversor, o PS2 de mouse, aqueles mouses mais antigos, tá? É um padrão. Você pode fazer um conversor, né? Esse exemplo é realmente interessante. O conversor PS2 e tem entrada PS2 e saída USB. O conversor vai fazer uma adaptação, adaptar, tá? O PS2 a USB. Entrou um formato e sai outro. E toda a lógica dessa implementação é feito pelo adapter de entrada, né? Porque a entrada é USB, não tem o que fazer. Agora você pode converter essa entrada, você pega uma fonte externa, conecta e ele transforma no USB. Você não quer saber muito o que acontece. Você vai receber o sinal USB, tá? Vamos lá, então, continuando mais um pouquinho, para a gente ver mais informações. Legal, bem interessante esse exemplo que ele deu, um exemplo bem prático, né? Então aqui é um código em Java, né? De diagrama de UML de classes, olha só. Você vai ter uma classe sensor Xbox, né? Xbox, hein? Tem conector Xbox, né? Tem um system que vai. Um novo controle foi conectado ao Xbox, ok? E tem os sensores PS2, o tipo de sensores. Daí tem o conectar PS2. Ele vai um novo controle foi conectado ao sensor PS5, na verdade, nem PS2, classe alvo, tá? Daí você vai ter um PS5 para Xbox 2. Você vai ter uma private, né, o sensor Xbox, e você vai ter um adaptador que vai fazer a conversão, né? Aqui, ó, tá? Vai fazer a conversão. Aqui é uma classe genérica, mas ele faz a conversão e vai criar os adaptadores, tá? Código em C, mesma coisa, sensor Xbox, sensor PS5. Daí tem um adaptador que vai fazer a adaptação entre os dois sensores, tá? Ok? Daí vai ter algumas linguagens, eu não quero travar muito na linguagem, porque você pode implementar em várias linguagens a mesma coisa, e na sua linguagem você pode implementar. O código Java em diagrama UML, basicamente é um outro exemplo, acho que não é nem relevante. Tem isso daqui, você pode consultar caso precise de mais dados, mas aqui a ideia é você conhecer esse tipo, tá? Do GOF é estrutural, esse primeiro, o adapter, tá? Padrões relacionados, o padrão GOF, né? Bridge possui uma estrutura similar ao adaptador do objeto propriamente dito, mas esse padrão tem uma intenção diferente. Tem o objeto separar uma interface de sua implementação de uma forma que ela pode variar fácil independentemente. O adaptador padrão adapter se destina a mudar a interface de um objeto existente. Então, adapter também a gente pode chamar de um bridge, né? A gente vai ter uma entrada, vou dar exemplo, num VirtualBox, tá? Você vai ter uma interface de rede que ela vai trabalhar sobre um NAT virtual, né? É um bridge virtual, na verdade. Você não tem acesso àquela rede física. A rede física está no computador hospedeiro. Então faz um bridge, né, uma conversão, que ele simula uma outra placa de rede, mas fazendo uma interface de adaptação, né? Pode ser visto assim. Outro padrão estrutural GOF que é o Decorator, que por sua vez aumenta o objeto sem mudar sua interface. Dessa forma o Decorator é mais transparente para a aplicação. O Decorator a gente vai ver Bridge depois e Composite depois Decorator, tá? Então daqui do 1, 2, 3 vídeos a gente já entra pula 2, no terceiro é o Decorator. Dessa forma, como consequência, o Decorator suporta a composição recursiva, no qual é possível adaptadores puros. Por fim, o padrão Proxy, tá? Que a gente vai ver daqui mais pra frente. Também é um padrão estrutural que permite a definição de um representante ou procurador para um objeto que não muda sua interface, legal? Então é isso que eu queria falar. Vamos recordar, então, um pouquinho do padrão GOF, depois a gente volta para cá. Ou do adapter, perdão. Adapter, ou adaptador, ou também conhecido como wrapper, é um dos padrões projetos estruturais do Gang of Four, do GOF, tá? De forma exemplificável por adaptadores de cabos. Um padrão adapter converte uma interface de uma classe para outra interface que o cliente espera encontrar, traduzindo solicitações no formato requerido pelo usuário no formato compatível com a classe adaptee.
e as redirecionando. Dessa forma, o adaptador permite que a classe com interfaces incompatíveis trabalhem juntos, tá? Adapter basicamente é isso, você tem uma entrada que não é esperada, né, como a PS2 no mouse. Você vai converter, adaptar para uma outra entrada através de vários métodos ali, mas vai ficar transparente. Você não vai enxergar isso diretamente, tá? Só vou falar um pouquinho onde a gente está. A gente está vendo padrões GOFs estruturais, tá? Então o adapter é a primeira. A próxima é bridge, tá? Ok? Então, já vimos as de criação, agora estamos vendo as estruturais. Legal? Gostou? Bem interessante, né? Muita informação nova. Dá uma olhada então, seja muito bem-vindo ao canal. Primeiro, dá uma olhada aqui na playlist embaixo. Meu nome é David Baltazar, tem muita coisa de tecnologia legal aqui, tá? Dá uma olhada na playlist, deixa like aí no vídeo, que é bastante importante. Você que é novo, acabou de chegar. Uma coisa muito importante, clica no botão inscreva-se aqui, se já está inscrito, dá uma olhada. Seu sininho está marcado com aqueles 2 tracinhos em cima para você receber os novos vídeos, tá? E o que não entendi direito, volta no primeiro vídeo, vem na sequência, que vai ficar muito mais fácil esse vídeo, tá? É mais importante você conhecer esses padrões de desenvolvimento de software para você optar até por uma solução que você vai encontrar na definição dos seus objetos, das suas classes, como estruturar o seu projeto. Então, para isso é muito importante. Até o próximo vídeo. Tchau!